O texto a seguir é do portal OVNI Hoje. Entre as muitas questões levantadas pelo surgimento de um ou mais escritórios de investigação de OVNIs dentro do Pentágono, está a questão de se os OVNIs observados representam ou não um risco potencial de segurança de voo, ou mesmo uma ameaça à segurança nacional. Isso levanta a questão do potencial de que esses fenômenos observados possam se envolver em conduta direta e adversária com aeronaves terrestres, meios militares ou outro pessoal. Imagens de invasões alienígenas de vários filmes clássicos de Hollywood são imediatamente trazidos à mente, mas uma série de incidentes relatados nos registros oficiais do governo e na tradição da ovnilogia deixam espaço para perguntar o quanto realmente sabemos sobre um possível envolvimento hostil com naves anômalas. Quando o site The Debrief analisou o acidente do piloto da Guarda Aérea Nacional de Kentucky, capitão Thomas F. Mantell, ocorrido em 1948, descobriu que muitos investigadores perguntaram se o objeto voador não identificado que ele foi enviado para observar pode ter causado o acidente de seu P-51 Mustang e sua morte. A Força Aérea finalmente concluiu que ele havia sucumbido à hipóxia, levando a uma queda terminal e a destruição de seu avião depois que ficou sem combustível. Outro acidente, este no estado de Oregon em 1964, também sugeriu potencial envolvimento não terrestre, mas o governo mais tarde descobriu que era mundano após uma longa investigação. Os registros de investigações governamentais e de investigadores civis são profundos, no entanto, e há vários incidentes em que é pelo menos persuasivamente sugerido que tanto o contato acidental quanto o envolvimento direto e agressivo entre pilotos humanos e aeronaves anômalas resultaram em quase acidentes ou mesmo interações destrutivas. Se esses registros forem confiáveis, eles podem oferecer pistas sobre as questões que o governo federal dos Estados Unidos está tentando responder com o trabalho do escritório All-In de nome bizarro. E tais interações não se limitam a incursões em instalações nucleares militares e espaços de treinamento naval. Batalhas aéreas com OVNIs tanto em casa quanto no exterior. Há relatos que circulam entre pesquisadores de OVNIs há anos, incluindo alguns arquivos divulgados pelo Ministério da Defesa britânico, alegando que os militares soviéticos tiveram encontros catastróficos com fenômenos aéreos não identificados durante a Guerra Fria. Em alguns casos em que os russos supostamente tentaram atirar na nave desconhecida, eles acabaram perdendo tanto os caças quanto os pilotos. Várias aeronaves foram destruídas e pelo menos 4 pilotos foram mortos perseguindo OVNIs. Talvez mais familiar para os pesquisadores de OVNIs nos Estados Unidos seja o caso de um veterano piloto de caça da Segunda Guerra Mundial e membro da Guarda Aérea Nacional de Dakota do Norte chamado George Gorman. Gorman supostamente se envolveu em um duelo de quase meia hora de duração com um orbe brilhante anômalo perto de Fargo. Em 1º de outubro de 1948, Gorman estava registrando algumas horas extras de voos noturnos sobre a base aérea local quando avistou o orbe, que ele descreveu como tendo 15 a 20 centímetros de diâmetro e piscando com uma luz branca brilhante. O piloto decidiu perseguir o objeto, momento em que a luz do orbe mudou para uma luz constante e começou a se envolver em manobras aéreas erráticas, incluindo curvas fechadas. Em seguida, inverteu o curso e voou diretamente em direção ao P-51 Mustang de Gorman. Temendo uma colisão, executou manobras evasivas. Isso aconteceu 2 vezes antes que o piloto finalmente retornasse ao campo de pouso. O governo se interessou o suficiente pelo encontro para incluí-lo em seus arquivos do projeto Blue Book. Isso realmente se qualifica como uma batalha aérea entre um caça americano e um OVNI? Certamente havia um risco de segurança de voo envolvido e algumas manobras imprevistas, então talvez seja. No entanto, ao mesmo tempo foi Gorman quem desviou de seu caminho original para perseguir o orbe, que anteriormente parecia estar simplesmente cuidando de seus próprios negócios. E mesmo quando se virou e correu para ele, nunca houve nenhum contato. Tampouco foi relatado fazer qualquer coisa que pudesse ser interpretada como disparar uma arma. Este julgamento final é deixado para o leitor. O evento do jato cubano de 1967. Em qualquer lista dos confrontos mais infames entre um piloto militar humano e uma nave inexplicável nos céus, certamente devemos incluir o evento que veio a ser conhecido como o evento do jato cubano de 1967. O Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos, de sigla em inglês NICAP, tem um excelente registro de arquivo do incidente e vários documentos governamentais obtidos através do processo da Lei de Liberdade de Informações, de sigla em inglês FOIA,
sugerem que não é apenas um relatório autêntico, mas que o governo federal não queria que ninguém falasse sobre isso no primórdios das investigações ovnilógicas. Isso se tornou um problema significativo para o investigador do Citizens Against UFO Secrecy, CAUS, que as autoridades claramente sentiram que estava fazendo muitas perguntas. A versão curta da história começa com um especialista anônimo em segurança da Força Aérea dos Estados Unidos, que vazou o relatório para Stanton Friedman após uma palestra que Friedman deu em 1978. A testemunha estava estacionada no 6.090.47º Esquadrão de Segurança em Florida, Keys em 1967. Parte uma unidade de inteligência de língua espanhola que monitorava as comunicações da Força Aérea Cubana e transmissores de radar através do estreito durante os tensos dias que se seguiram à crise dos mísseis cubanos. Em março daquele ano, a unidade interceptou o tráfego de rádio cubano relatando um boje, um alvo aéreo não identificado, entrando no espaço aéreo cubano ao nordeste. 2 caças a jato MG-21 foram despachados para interceptar o boje. Ao chegar à sua localização, os pilotos relataram ter visto uma esfera metálica brilhante sem marcas ou apêndices visíveis, a 33 mil pés, 10 mil metros, viajando a aproximadamente 1.000 km por hora. Após uma tentativa fracassada de estabelecer contato por rádio com o objeto, a sede da Defesa Aérea Cubana ordenou que o líder do voo armasse seus mísseis e destruísse o alvo. O líder do voo respondeu pelo rádio que ele havia travado no alvo e estava preparado para se envolver. Essas foram as últimas palavras ouvidas do líder do voo. Em segundos, seu ala no segundo MG foi ouvido gritando, dizendo que o jato do líder do voo havia explodido. Mais tarde, ele corrigiu essa descrição para dizer que o avião havia se desintegrado no ar e os destroços estavam chovendo em direção ao oceano. O OVNI então acelerou a uma velocidade incrível, subiu para aproximadamente 98 mil pés, 30 mil metros, e continuou a sudoeste em direção à América do Sul. A investigação e as consequências. Se o objeto anômalo destruiu o jato cubano depois que suas armas travaram nele, ou foi apenas uma coincidência bizarra, o encontro obviamente terminou de maneira fatalmente ruim para o piloto. O 6.090.47º Esquadrão de Segurança enviou um relatório de ponto de inteligência à sede da Agência Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, de sigla em inglês NSA, sobre o evento. Em poucas horas, eles foram ordenados a enviar todas as fitas, registros e dados pertinentes sobre o evento à NSA e listar o jato cubano como perdido devido a um mau funcionamento do equipamento. Friedman enviou esta informação a um repórter que então a transmitiu ao diretor de pesquisa da CAUS, Robert Todd. Todd submeteu pedidos de informação a uma variedade de agências militares e de inteligência durante um período de 6 meses em 1978, todas sem sucesso. Mas em julho daquele ano, ele recebeu a visita em sua casa de 2 agentes do FBI. Eles o entrevistaram em particular e fizeram perguntas sobre seus contatos anteriores com governos estrangeiros. Eles também leram para ele seções das leis de espionagem dos Estados Unidos, sugerindo que uma condenação sob esses códigos poderia levar à prisão perpétua ou mesmo à pena de morte. Também foi fortemente sugerido que o telefone de Todd havia sido grampeado. Nesse ponto, nenhuma outra ação parece ter sido tomada, mas a mensagem enviada a Todd foi bastante clara. Solicitações posteriores à Força Aérea do Caos para o status de qualquer investigação relevante do FBI foram recebidas com respostas dizendo que eles não podiam confirmar nem negar a existência de tais documentos. Mas se existissem, seriam classificados como secretos e indisponíveis de qualquer forma. O incidente continua sendo um dos mais intrigantes na história de potenciais interações destrutivas entre OVNIs e aeronaves militares terrestres. Outros exemplos existem nos registros, embora os listados acima sejam talvez os mais famosos. Um elemento aparentemente comum nesses relatórios parece relevante para os leitores considerarem ao tentar responder à pergunta feita no início deste artigo. Mesmo que estejamos dispostos a considerar todos esses relatórios como relatos precisos de incidentes históricos, ainda temos que ler um em que o OVNI foi o agressor inicial. As únicas vezes em que a nave anômala se tornou confrontadora ou destrutiva foi depois que um piloto humano iniciou a interação de maneira potencialmente agressiva. Deixando de lado as questões aleatórias de segurança de voo, pode ser razoável concluir que a maioria dos OVNIs relatados pelos militares cuidava de seus próprios negócios, até que os pilotos humanos fizessem algo para provocar uma resposta.
nos responsabilizamos pela veracidade ou não dos fatos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Até a próxima!